I'd like us to move on from Daniel 11 this morning. Eu gostaria de que a gente avançasse de Daniel 11 essa manhã. Still dealing broadly with the subject of methodology. Mas ainda estamos lidando com o assunto de metodologia. I'd like us to do a comparison and contrasting of the two Midnight Cry messages. Eu gostaria que a gente fizesse uma comparação e contraste da mensagem do Clamor da Meia-Noite. What two Midnight Cry messages do we have? Quais são as duas mensagens do Clamor da Meia-Noite que temos? There's that of Samuel Snow Tem essa de Samuel Snow, in Millerite history. na história millerita, Then there's that which is sounding now in our time. e tem essa que está soando agora no nosso tempo. So as we compare and contrast the two messages, Então, ao compararmos e contrastarmos as duas mensagens, there are various points that I'd like us to see. existem vários pontos que eu gostaria que a gente visse. Okay, so we have Millerite history. Ok, então a gente tem a história millerita. And we have our history. E a gente tem a nossa história. We'll begin just by laying out, giving an overview Nós vamos começar apenas dando uma visão geral of the two Midnight Cry messages, das duas mensagens do Clamor da Meia-Noite, beginning with their respective histories. começando com suas respectivas histórias. Is there another one of these? Existe mais um desse? Thank you. What is the history of the Millerite Midnight Cry? Qual é a história do Clamor da Meia-Noite millerita? It is the cry that goes forth at midnight, É o clamor que sai à meia-noite. and midnight is the middle of the night. E meia-noite é apenas o meio da noite. We know that the Millerites identify A gente sabe que os 19. milleritas identificam. 1844 Fala com o Jonathan. as the beginning of a night of tarrying. Daniel, mas tu continua traduzindo? Tá, quando eu consertar então. When they were in darkness regarding the termination of the prophetic period. Teste, teste, teste. When they were in Aqui. darkness about the end of Aqui time. atrás. And this night of tarrying ended on October 22nd, 1844. E essa noite de tardança terminou em 1844. So we have this 6-month period, Então a gente tem esses 6 meses. and the midnight or midpoint of this night of tarrying E essa meia-noite, ou esse ponto central dessa noite de tardança, was July 21st, 1844. foi 21 de julho de 1844. And here's when we see Samuel Snow's message beginning to take effect upon the minds of the people. E é aqui onde a gente vê a mensagem de Samuel Snow começando a ter efeito sobre a mente das pessoas. He preached again in Concord Ele prega de novo em Concórdia, on August 1st, 1844. dia 1º de agosto de 1844. And his message was empowered at the camp in Exeter. E essa mensagem foi fortalecida na Campal de Exeter. Mark August 15, 1844. A gente marca 15 de agosto de 1844. And it came to a close on October 22nd. E chegou ao fim em dia 22 de outubro de So 1844. this is the history of the Millerite Midnight Cry. Então essa é a história do Clamor da Meia-Noite millerita. And when we lay out our Midnight Cry, Então quando a gente desenha o nosso Clamor da Meia-Noite, our tarrying time continues from our tarrying time
Nosso tempo de tardança continua desde o nosso tempo de paralleling tardança, April 19th to October 22nd. paralelando 19 de abril até 1844, Is 9/11 to November 9, 2019. 11 de setembro até 2019, em novembro. And the symbolic midpoint of this tarrying time E o simbólico, o ponto central simbólico desse is tempo de 2014, tardança é 2014, essa é a meia-noite, corresponding with Exeter is 2016, que corresponde com Exeter, 2000, corresponding with Concord is 2016, o que corresponde com Concórdia é 2016. and then the empowerment of the Midnight Cry on August 15 Então, o fortalecimento do clamor da meia-noite no dia 15 de agosto parallels October 2018 in our time, when our Midnight Cry message paralela was empowered. a outubro de 2018, no nosso clamor da meia-noite, quando a mensagem foi fortalecida. When we look at these two Midnight Cry messages, Quando olhamos para essas duas mensagens do clamor da meia-noite, we see a similar pattern with both of them. a gente vê um padrão similar com ambos. When we look at the Midnight Cry message, what did it do to Miller's message? Quando você olha para a mensagem do clamor da meia-noite, o que, que ela fez para a mensagem de Miller? Right, we see that the message brought by Samuel Snow, it enlarged and clarified the conclusions of Miller's message. A gente vê que a mensagem traga por Samuel Snow, ela amplia e clarifica os assuntos tragos na mensagem de Miller. Right? William Miller brought the increase of knowledge for their time, Miller trouxe o aumento de conhecimento para o tempo deles, and Snow's Midnight Cry message was a further development of that truth. e o clamor da meia-noite de Snow foi um desenvolvimento mais amplo daquela verdade. So when we look at our time period, Então, quando olhamos para o nosso período de tempo, the Midnight Cry in our time, we see a similar dynamic. o clamor da meia-noite no nosso tempo, a gente vê uma dinâmica similar. The message as presented by Sister Tess, A mensagem, como foi apresentada pela irmã Tess, in terms of its relation to the message opened by the Reformer, em termos da sua relação, its relation to the message opened by the Reformer em is termos similar to that of Snow's to William Miller. a relação da mensagem dela com a mensagem traga para a nossa geração é similar da relação de Snow com a mensagem de Miller, In that it is a further development of the increase of knowledge for our time. na verdade é um desenvolvimento mais amplo Now, let's do look at clamor the da meia-noite various para o nosso tempo. topics that comprise the Millerite Midnight Cry. Então vamos olhar para os tópicos que compõem o clamor da meia-noite para o tempo millerita. Then we'll look at the topics that comprise our Midnight Cry. Então vamos olhar para os tópicos que compõem o nosso clamor da meia-noite. And then compare them to make some points. Então compará-los para conseguirmos fazer alguns pontos. If you read Samuel Snow's letters, Então se você lê as cartas de Samuel Snow, you'll see that there were a collection of arguments that he had. você vai ver que existia uma coleção de argumentos que And all eles of tinham. these arguments fed into the conclusion of the prophetic periods ending in 1844. E todos esses argumentos colocavam os períodos proféticos, apontavam para períodos proféticos que terminavam em 1844. How many arguments did he have? Quantos argumentos ele tinha? Can anyone say? Alguém poderia dizer? No? Não. Yes? Yeah, he had 5. Ele tinha 5. He had 5 arguments. If we could just take a moment to list them. Ele tinha 5 argumentos. Se a gente pudesse apenas passar um tempo e olhar para eles. Okay, so what were these 5 arguments that he Então, quais eram esses 5 that he used argumentos to que ele come usou, to 1844? para chegar em 1844? The first was the 6,000 years. O primeiro eram 6.000 anos. The idea that there is a week of creation A ideia de que represented by the 7 millenniums. existe uma semana de criação representada pelos 7 milênios. Right? You have an
You have an antitypical week of creation, Você tem essa entidade que você chama a Semana da Criação. and that the seventh millennium, which parallels the Sabbath, E o sétimo milênio que paralela o sábado would begin in 1844. começaria em 1844. So his first argument was the 6,000 years. Então, 1844 terminava os 6.000 Next we anos. have the times of the Gentiles, the 2520. E o próximo a gente tem o tempo dos gentios, os 2520. And the idea is God's people were scattered for 2520 years. E a ideia era o povo de Deus sendo espalhado por 2.500 anos. 2.520 anos. These would end in 1844, Isso terminaria em 1844, where they would be restored at Christ's second coming. onde seria restaurado e era a segunda vinda de Cristo. And you have the 2300 days. Você tem os 2.300 anos, outros 2.300 We dias, identified that the sanctuary would be cleansed, Onde ele- where he correctly identified would end in 1844. onde era identificado que o santuário seria purificado e onde ele corretamente And that identificou the que se sanctuary terminaria em would be cleansed 1844. by Christ at the end of that time period. E no final desse período, o santuário seria purificado. Then you have the 490 years. Então você tem os 490 anos. And what he did was clarify the history of the end of the 490 years. E o que ele fez foi clarificar a história que existia no final dos 490 anos, Identifying the chronology for the final week. identificando a cronologia para a última semana, That the crucifixion took place in AD 31 and that the final week ended in AD 34. que a crucificação de Cristo aconteceu em 31 e o final da semana em 34 having depois de Cristo. clarified the chronology of that final week, E tendo clarificado a cronologia dessa última semana, he calculated that 1,810 years would remain in the 2,300 days to bring you to 1844. ele calculou que os 1.810 anos restantes iriam te levar ao final dos 2.300 em And then, of course, there were 1844. the types, E, the feast types. e claro, havia também os tipos, as festas. He identified the Day of Atonement Então ele identificou o dia da expiação as taking place on October 22nd of 1844 in that year. como acontecendo no dia 22 de outubro de 1844 daquele ano. So we have these 5 topics, Então a gente tem esses 5 tópicos, right, all feeding into one grand conclusion. todos se encaixando em uma grande conclusão Of time, and that time was October 22nd. do tempo, que o tempo era 22 de outubro. Right, one time. Certo? É um tempo. They're all pointing to one time. Todos estão apontando para um tempo, o mesmo tempo. So when we come to our midnight cry, Então, quando a gente chega ao nosso clamor da meia-noite, what are the subjects that comprise it? quais são os assuntos que compõem ele? Right, because as with Samuel Snow's midnight cry, Porque Samuel Snow, o clamor da meia-noite de we have Samuel a Snow, body of subjects and arguments a gente tem uma série de argumentos e assuntos which are all building to a grand conclusion todos estão construindo para uma grande conclusão on time. sobre tempo. In our time, it's not October 22nd, but November 9th. No nosso tempo não é 22 de outubro, mas 9 de novembro. But what are the subjects that comprise our midnight cry message? Mas quais são os assuntos que compõem o nosso clamor da meia-noite? We lay them out, then we compare and contrast. A gente desenha eles, então a gente compara e contrasta. Where did it begin? What was the first topic to be presented?
Qual foi um dos primeiros tópicos a ser apresentado? Fatima, yes? Fátima, sim. And what was Fatima identifying? The counterfeit line? E o que Fátima estava identificando? A linha da contrafação. Of the king of the north. Do rei do norte. Then we had Então a gente teve Acts 27. Atos 27. Acts 27 gives us the line of the institution. Atos Institutions. Atos 27 nos dá a linha das instituições. The two institutions of the United States and the Adventist Church. As duas instituições dos Estados Unidos da Igreja Adventista. Acts 27 also brings us to the number 273, Atos 27 também nos leva ao número 273, which is then used to project back to 273 BC. que também é usado para nos projetar de volta para o ano 273 a.C., Where we come to the history of Pyrrhus and the Pyrrhic Wars. onde a gente chega na história de Pirro e as guerras pírricas. How do you spell Pyrrhus? Como se- Two R's, yeah. Pyrrhus and the Pyrrhic Wars. Pirro e as guerras pírricas. And as you lay out the entire line of the history of Pyrrhus, Então, quando você desenha toda a história de Pirro, it takes you back to the wars of the Diadochi. isso te leva de volta para as guerras dos diádocos. And as you make application of these histories, E quando você faz aplicações dessas histórias, you identify a line that takes you all the way back from World War II to our history. você identifica uma história que te leva de volta desde a Segunda Guerra Mundial para a nossa história. What other topics do we have in connection with our Midnight Cry message? Quais são os tópicos que temos em conexão com a nossa mensagem do Clamor da Meia-Noite? We have presented the concept of information warfare. A gente tem o que a gente apresentou como sendo guerras de informação. Information warfare. Sorry? Parables? No, not on this list. The parables is the methodology Parábolas são as metodologias, não está nessa lista. that is underpinning this message. Isso é o que está sob essa mensagem. Right? Eu But I'm not including it in this list as one of the subjects. não estou incluindo isso nessa lista como um dos assuntos. Although we do know you can't separate the methodology and the message. Embora a gente não consiga separar a metodologia e a mensagem. Midway, Ponto central, right? The identification Ponto of intermediário. 2014 as midway. a identificação de 2014 como ponto intermediário. Should have made this an exercise. What else do we have? If you look at the beginning, when these studies were initially presented in October, Eu devia ter feito disso um exercício. Quando você olha no início, quando esse assunto foi apresentado, we still have essentially the same subjects, nós essencialmente temos ainda o mesmo assunto, except more information on them has been opened up. exceto que existem mais informações que está sendo aberta. What? 10 years, 10 years. Os 10 anos. And what was this concept? E o que era esse conceito? You have 10-year periods that bring you to 2019. Você tem esses períodos de 10 anos que te levam a 2019. And at each of those 10-year periods, there's a significant prophetic event. E em cada um desses 10 anos existe um evento profético significante. So you have the 10 years bringing you to 2019.
Então você tem 10 anos te levando para 2019. Now my brother touched on the next one, E agora meu irmão acabou de tocar no próximo, which is prophetic spans. que são períodos proféticos. Ou... períodos proféticos. Prophetic spans. And this was the idea. E isso era a ideia It was based on the concept of alpha and omega. que era baseada no conceito de alfa e ômega. That we have we have various prophetic spans. Que a gente tem vários espaços de tempo profético. 490, 490, 220, 220, 126, 151, 126, 151, 63, 63, and so on. e assim vai. These numbers are significant prophetic symbols, Esses números são símbolos proféticos significantes. and they were treated in an alpha and omega fashion, E eles eram ensinados numa forma de alfa e ômega, right? Projecting backwards from 2019. projetando de volta desde 2019. And we saw a significant prophetic event at the beginning of each of those spans. E a gente viu um evento significante profético no início desses períodos. And those events typified that which we see at the end of those spans, which is 2019. E esses eventos tipificam aquele que a gente vê no final desses períodos de tempo, que é 2019. And then we have the November 9th. Então a gente tem 9 de novembro. When you look at these prophetic spans, Quando você olha para esses períodos, we see esses espaços de tempo, the beginning point of some of the prophetic events, Hein? the beginning of events. Let me say it this way: when you look at the prophetic spans, quando você olha para esses espaços de tempo, de períodos proféticos de we tempo, see that the events marked at their beginning você vê que os eventos que marcam seu início often fell on the date of November 9th. muitas vezes caem na data de 9 de novembro. So now this confirmed not just a year, but a specific date. Então isso confirma não apenas um ano, mas também uma específica data In connection with the year. em conexão com o ano. Right? You have the fall of the Berlin Wall. Certo? Você tem a queda do Muro de Berlim. Right? That was November 9, 1989. Isso foi 9 de novembro de 1989. You have the Night of Broken Glass. Você tem a Noite do Cristal. Crystal Night, also November 9, yes? Isso também aconteceu no dia 9 de novembro, I'm certo? working off memory. Eu estou tentando... Eu não estou com uma memória muito boa aqui. So if I'm wrong, say something. Então se eu estiver errado, por But in favor, any case, diga you algo. have those November 9s. Mas de qualquer forma, você tem esses 9 de novembro. Right? So we have 10 messages or 10 arguments Certo? Você tem 10 messages ou 10 argumentos that also point to a single time. que também apontam para um tempo singular. We see, so this is just a point about, I guess, the structure of the two. They're similar. Então, acho que esse é o ponto que nos mostra que a estrutura é But similar. as we look at the two messages, what are the differences that we see? Mas quando a gente olha para as duas mensagens, quais são as diferenças que a gente vê? I think immediately when you, at least what comes out to me as you observe them, Pelo menos o que aparece para mim, como vocês já observaram, is that all 5 of these arguments é que todos os 5 argumentos aqui are internal in nature. são internos em natureza. They're addressing developments in relation to God's church. Eles estão abordando coisas em relação à Igreja de Deus. Does that make sense? Yes? Será que faz sentido? Sim. But when you look at this Amen, I cry, what's
what do we see? Mas quando você olha para o nosso Clamor da Meia-Noite, o que é que nós vemos? We see both internal and external, A gente consegue ver que ambos são internos e externos. but we see a heavy emphasis on the external. Mas a gente vê uma forte ênfase no externo. Right? So internal, external. Então, interno e externo. And here we do have internal as well, Aqui a gente também tem interno, but the emphasis is on external. mas a ênfase é no externo. And I want to lay out some thoughts for why this is the case. Eu gostaria de colocar alguns tópicos por que isso se faz We assim. see an emphasis on religious undertones in this Millerite message. Você vê uma ênfase em assuntos religiosos na história milerita. And we see an emphasis on external or political undertones in this Midnight Cry message. E a gente vê ênfases em pontos políticos nessa história do Clamor da Meia-Noite. And as far as giving explanation to this difference, E tanto quanto dar informação para essas ênfases, I'll call us to look at the chapters or the verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. eu vou nos chamar para olhar para os versos que são os capítulos que são o fundamento dessas mensagens do Clamor da Meia-Noite. I'll call us to look at the chapters or verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. Eu vou nos chamar para olhar o que são os capítulos ou os versos que são o fundamento dessas mensagens do Clamor da Meia-Noite. Remember, we pointed out that Snow's Midnight Cry was a clarification of the increase of knowledge that Miller received. Lembre-se que a gente identificou que o Clamor da Meia-Noite de Snow era uma clarificação do que Miller havia feito. And what was the foundation of Miller's message? E qual foi o fundamento da mensagem de Miller? If we could identify it as a single verse, Se a gente pudesse identificar como um verso singular, it was Daniel 8:14. foi Daniel 8:14. So we have Daniel 8:14. Então temos Daniel 8:14. And when we look at the theme of Daniel 8:14, what is the theme of Daniel 8:14? Então quando olhamos para o tema de Daniel 8:14, qual é o tema de Daniel 8:14? The cleansing of the sanctuary, Nós temos a purificação do santuário, right? The purification of God's church, a purificação da right? igreja It's de an Deus. internal development. It's a development that relates to the church. É um desenvolvimento interno que se relaciona à igreja. And when we look at Daniel chapter 8, generally speaking, the entire chapter, Então quando a gente olha para Daniel capítulo 8, de forma geral falando, o capítulo inteiro, we see it has a religious theme. a gente vê que tem um tema religioso. And that religious theme is reflected in the Midnight Cry message for that time. E esse tema religioso é o que é refletido na história do Clamor da Meia-Noite para aquele tempo. And what do we see with our Midnight Cry? E o que a gente vê com o nosso Clamor da Meia-Noite? It's a further development of the increase of knowledge that was given to Jeff. Isso é um aumento, um desenvolvimento mais completo do aumento de conhecimento que foi dado para o Jeff. And what was Jeff's message? E qual era a mensagem do Jeff? It was, so I call him Jeff, he's my friend, Elder Jeff. Eu falo Jeff, parece que ele é meu amigo, perdão, é o ancião Jeff. What was the increase of knowledge given to Elder Jeff? Qual foi o aumento de conhecimento dado para o ancião It Jeff? was Daniel 11.
Foi Daniel 11, right? Verses 40 to 45. certo? Verso 40 a 45. And what is the principal theme of Daniel 11, verses 40 to 45? E qual é o tema principal de Daniel 11, 40 a 45? The king of the north and his conquest of the world before Christ's second coming. É o rei do norte e a sua conquista do mundo antes da segunda vinda de Cristo, The Sunday law, o decreto dominical. right? So that's a principally external or political theme. Então isso é um tema político externo. So when you look at even the Daniel 11, the chapter itself, Então quando a gente olha para Daniel 11, 40, o próprio capítulo, contrasted to Daniel 8, contrastado com Daniel 8, what is the theme of the 11th chapter of Daniel? qual é o tema do 11º capítulo de Daniel? It's the rise and fall of political kingdoms. É a queda e a ascensão dos reinos políticos. Right, so we see that our midnight cry, Então a gente vê que o nosso clamor da meia-noite, the nature of the message, a natureza da mensagem, is reflected by the chapter that is at its foundation. é refletido no capítulo e sua fundação. Okay, so we're just making these observations. We see these differences. Então, Yep. eu quero fazer apenas essas observações. Vocês veem essas diferenças And the correlations make sense. I think the patterns make sense. e as correlações fazem sentido, eu acho. Os padrões fazem sentido. Right? But I guess I'm building towards a point. Mas o que eu acho que eu estou fazendo é construindo em direção a um certo ponto. Right? Why is it that our midnight cry is principally external and political in nature, Por que então o nosso clamor da meia-noite é mais focado em política, né, em sua natureza? whereas Snow's midnight cry is principally internal or dealing with the church? Ao passo que o clamor da meia-noite de Snow é principalmente interno ou está lidando com a igreja. Because understanding this point Porque ao entender esse ponto, will give us clarity on points that have been very perplexing to some of us since the opening up of our midnight cry. vai nos dar clareza em pontos que eram muito perplexos para algumas pessoas desde que a mensagem do clamor da meia-noite foi aberta. I'll lay out one more line of thought. Eu vou agora colocar mais uma camada, um pensamento aqui. In terms of how we explain this difference in the two messages. Em termos de como explicamos essas diferenças nas duas mensagens. Years ago, we've been teaching this movement for a long time. Anos atrás, o que a gente estava ensinando nesse movimento, em termos de tempo, the lamb-like beast, era que o or the sixth kingdom, a besta de cordeiro, com chifres whose de cordeiro, dispensation we currently stand in, ou o sexto reino em que a dispensação estamos vivendo agora, its strength comprises of two horns. We have this concept of two horns. a força dessa besta ela é basicamente esses dois chifres. And that these two horns are the secret of its strength and power. E esses dois chifres é o segredo de sua força e poder. What are these two horns? O que são esses dois chifres? Republicanism and Protestantism. Republicanismo e protestantismo. Right? And that sixth kingdom cannot be brought to an end E esse sexto reino não pode chegar a um fim without the removal or the falling of those two horns. sem a remoção ou a queda desses dois chifres. And part of our prophetic message Então, parte da nossa mensagem profética has been to trace the decline or the fall of these two horns tem sido traçar o declínio desses dois towards their chifres complete removal, na direção da remoção completa at deles. which point we see the United States in the fullest sense speaking as a dragon.
E nesse ponto a gente vê os Estados Unidos, no seu sentido mais amplo, falando como um dragão. So they're the two horns of republicanism and Protestantism. Então esses dois chifres são republicanismo e protestantismo. Which horn fell first? Qual deles é que cai primeiro? The Protestant horn. And when did it fall? O chifre protestante. Quando é que ele caiu? It fell in Millerite history. Caiu na história milerita. So we have this horn of Protestantism. Então a gente tem esse chifre do protestantismo. And it was in Millerite history that the Protestant horn fell. E foi na história milerita que o chifre protestante caiu. Right? The Protestant horn is dealing with churchcraft. O chifre protestante está lidando com a igreja. It is religious in nature. É religioso em natureza. And we see that the character of the message born in that time period E a gente vê que o caráter da mensagem que existia nesse período de tempo was also dealing with churchcraft. It was internal in nature. estava It was também religious in nature. lidando com o assunto de igreja. Era interno, porque era um assunto religioso. Right? Calculated to, I guess, prepare a people to, I guess, warn against the fall of the Protestant horn. Ele era calculado, creio eu, para advertir o povo sobre a queda protestante. Although we know that the Protestant horn fell, Babylon had fallen by April 19, 1844. We know that. Embora a gente saiba que Babilônia caiu em 19 de abril de 1844, sabemos disso. But it's here that the Protestant horn is being tested and it's falling. Mas é aqui que o chifre protestante está sendo testado. And the message given to that generation was of a character to prepare people against this development. Mas a mensagem dada para essa geração era para preparar as pessoas contra essa queda. Right. So the Protestant horn falls in Millerite history. Então o chifre protestante cai na história milerita. Right. And the churches have continued to fall E as igrejas têm continuado a cair, from then to this day. desde lá até hoje. But then we come to our time period, and what do we say? Então a gente chega ao nosso período de tempo e o que a gente diz? We say in our history A gente diz que na nossa história there is the horn of republicanism, existiu o chifre do republicanismo, which was still standing. que a gente ainda está vivendo nessa história. And what do we understand has taken place? E o que a gente entende está acontecendo aqui? Right, the Republican horn has fallen. O chifre republicano está caindo. When did it fall? Quando é que ele caiu? We marked 9/11 as a significant step in that development. A gente marca 11 de setembro como um passo significante nesse desenvolvimento, With the passing of the Patriot Act. com o fato de passar o ato patriota. But the Midnight Cry has opened up through the history of Pyrrhus and the Diadochi Wars. Mas o Clamor da Meia-Noite foi aberto com a história de Pirro e as guerras dos diátocos. That this horn, the point of no return was in 2016. E que essa guerra e o ponto que não existe mais volta foi em 2016. When Hillary Clinton lost the election. Quando Hillary Clinton perdeu as eleições. And as Antigonus was the last hope for Alexander's empire, E como Antígono era a última esperança para o Império de Alexandre, when he died at the Battle of Ipsus, quando ele morreu na Batalha de Ipso, Hillary Clinton was the last hope for republicanism. a Hillary Clinton era a última esperança para o republicanismo. So 2016 marks a point of no return, shall we say. Então 2016 marca o ponto de nenhum retorno, se eu puder falar assim. But we see that our history is the history of the fall of the Republican horn. Mas a gente vê que a nossa história é a história da queda do chifre republicano. The Republican horn, that's statecraft.
O chifre republicano, que é o Estado, it's dealing with politics, está lidando com política, if that makes sense. se isso faz sentido. So what do we see as well as we see with Millerite Midnight Cry? Então, o que a gente vê também, como a gente vê com o Clamor da We see Meia-Noite that the Millerita, character of the Midnight Cry message a gente vê que o caráter da mensagem do Clamor da Meia-Noite, in our time period no nosso tempo, corresponds with the horn that is the focus of our history. corresponde com o chifre. Esse é o foco da nossa história. And understanding the fall of this horn is something that I guess it's the emphasis of our time. Entender a queda desse chifre, eu creio que é a ênfase do nosso tempo. Okay, so I think these are interesting observations. We see the parallels. Ok, então eu acho que são observações interessantes e a gente vê os paralelos. And we see why our Midnight Cry message has the character that it has, which is, it looks very different from Samuel Snow's Midnight Cry. Então a gente vê como o nosso Clamor da Meia-Noite tem o caráter que tem e parece diferente do Clamor da Meia-Noite de Samuel Snow. Because something keeps coming up and it's still an issue as we speak in many people's minds. Porque existem muitas coisas que ainda vêm aparecendo e ainda parece ser problema na mente de muitas pessoas. Which is this sudden focus and emphasis on politics and political events. Que é essa mudança repentina para política e In a eventos way that políticos no Adventists mundo. really aren't used to. De uma forma que os adventistas não estão assim tão acostumados a fazer. You know, Adventists, particularly us formerly conservative Adventists, Adventistas, vocês sabem, particularmente os conservadores, right? You're taught to stick closely to your great controversy, você é dito que você deve ficar bem pertinho do seu grande conflito and that you're not to have opinions on politics, e que você não deve ter nenhuma opinião sobre política right? That's a realm that is not our business. e que essas coisas não são os nossos negócios, não são os nossos And assuntos. now, and people even have issues with just watching news, that it's not necessary. E pessoas ainda têm problemas apenas com o fato de assistir notícias e que isso também não é nosso problema. Now, this message comes along, Agora, essa mensagem and aparece it's requiring you to know what is happening in the world, e está te requerendo saber o que está acontecendo no mundo to understand international relations, e para entender as relações internacionais, to understand the issues that are at play in the world today, para entender os assuntos que estão acontecendo no mundo hoje, right? To closely track political developments in the United States, certo? Traçar de forma bem próxima as coisas que estão acontecendo right? nos Estados To know Unidos. between the right and the left who is actually who is correct. Para saber entre a esquerda e a direita quem é que está correto. And which side's political ideas are in accordance with God's thinking. Em quais lados das ideias políticas estão de acordo com Deus. We're now required to have decided opinions on political issues. Nós agora somos requeridos a ter opiniões políticas sobre quem está do lado certo. And all this has come as a bit of a shock to many. It's what people are not used to it. E isso tudo chega como um choque para muitas pessoas que não estão acostumadas But you com have this isso. big document, the Mueller report. Você tem esse documento gigante que é o relatório de We're Mueller. required to know what it says, A gente tem que saber o que diz aí, right? Why is that important? porque isso é importante. Right. So, and there's been a bit of, I guess, how's it expressed? A struggle with, I guess, not only the politicization of our message, Eu creio que existe um conflito entre não somente a politização, but there's a tornar nossa growing mensagem tão there's been a política, discomfort over
a departure from overtly religious themes. Mas também uma mudança, um afastamento dos temas As we religiosos. see in Samuel Snow's Midnight Cry message. Como a gente vê na mensagem do Clamor da Meia-Noite de Samuel Snow. And all I've done is just try to lay out a few lines of thought to explain that development. E tudo que eu fiz foi tentar desenvolver uma linha de pensamento para explicar To essa explain why our transição. Midnight Cry is the way it is. Para explicar como o nosso Clamor da Meia-Noite é da forma que é. It's based on our history, the history of the fall of the Republican horn. É baseado na nossa história, a história do chifre protestante caindo. And it's based on the identification that Daniel 11 is the basis of our history and this message. E também a identificação de que Daniel 11 é a base da nossa história, da nossa mensagem. In this sense, it cannot be the same as the Millerite Midnight Cry. Então, nesse sentido, não pode ser a mesma coisa como o Clamor da Meia-Noite Millerita. Whose history was the fall of the Protestant horn? De que história foi a queda dos protestantes? And which message was based on Daniel 8:14? E qual mensagem que foi baseada em Daniel 8:14? Right, the message for that time period. Foi uma mensagem para aquele período de tempo. Okay, so I hope those few points and observations have been helpful to you. Ok, eu espero que esses pequenos pontos e observações tenham sido bons para vocês. Let's close. Vamos terminar. Father in heaven, we thank you for your word, and we thank you for the blessed hours of the Sabbath. Querido Pai, te agradecemos pela sua palavra e pelas horas abençoadas do Lord, sábado. we ask for your blessing today as we fellowship, Nós te pedimos pelas suas bênçãos hoje ao comungarmos, as we study. ao estudarmos. May you please be with us Por favor, esteja conosco and help us to be a blessing to each other. e nos ajude a ser uma bênção uns aos outros. We ask that the Sabbath may be memorable, Nós pedimos que o sábado possa ser that, Lord, we um memorial will frame good memories, dear Father, e que a gente vai ter boas memórias, of querido the Pai, time we've spent with each other do tempo que nós passamos juntos and the truth shared here. e das verdades compartilhadas aqui. We also anticipate significant developments on the Sabbath. Nós também antecipamos desenvolvimentos no Lord, we ask futuro do that you may sábado direct and that your will may be done in those things. e te pedimos que o Senhor nos dirija e que sua vontade possa ser feita nessas coisas. For we ask it in Jesus' name. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.